23 de abril, sexta-feira, fim da semana. Hoje o vídeo vamos analisar também o comportamento da semana das cotadas, mas antes de iniciar, queria falar sobre o que aconteceu ontem. Houve uma queda abrupta, digamos, foi cerca de 1%, basicamente todos os índices ficaram negativos. um, e toda a gente pensava que poderia haver um crash. No entanto, isto é normal, no dia a seguir as coisas acalmam e então aquilo que é que se passou? Aquilo que se passou foi que desde o início que o Biden fala que vai taxar os ricos para pagar o seu plano de recuperação, mas um jornalista da Bloomberg perguntou à porta-voz da Casa Branca, é um rumor, mas que foi confirmado, que iriam ser taxadas as mais-valias e o aumento seria praticamente do dobro, ia passar dos 20% para os 39% e uns trocos. E vocês não podem esquecer que não é só a questão de pagarem 40%, ao nível federal eles pagariam 40%, mais as taxas estaduais, ou seja, na Califórnia eu creio que são 14%, em Nova Iorque são 12%, isto tudo contas redondas, eles iriam pagar entre os 52% e os 56%. Ora, isto é importante porquê? Porque principalmente, eu não falo muito dos hedge funds, que os hedge funds, como o termo indica, fazem hedging, então basicamente eles estão sempre a mudar de setor para setor, mas os fundos de pensão, os investidores que estão em posições muito longas, os business angels, por exemplo, são aqueles que apostam nas empresas antes das SPACs, que agora as SPACs já não estão na moda, mas estiveram desde o início do ano. Todos estes que fazem grandes mais-valias começam a ponderar se realmente não vale a pena estar a despachar tudo agora para aproveitar o facto desse imposto e não ter sido estabelecido. Mas aquilo que nós saberíamos desde o início é que o facto de haver um rumor tem que passar a lei, até passar a lei vai ter que passar pelo Senado, vai ter que passar por muitas decisões, por assim dizer. Então, quer dizer, 90% de probabilidade que não vai ser taxado essa taxa. Esse aumento de imposto não vai acontecer em 2021, mas poderá acontecer, com toda a certeza irá acontecer em 2022, só o valor é que poderá variar. Pode não ser para o dobro, eles podem apresentar o dobro para depois levar 50% de aumento, ou seja, passar dos 20 para os 30 e não para os 40. O que é que isto é relevante para nós? E é preciso termos isto em conta. Dia 28 vão falar sobre isso, vai ser outra vez um dia muito volátil, vai ser mais uma vez um dia de oportunidades, mas vai ser um dia em que eles não vão dizer nada de especial, a não ser pelo menos avançar com mais números, que a imprensa vai-lhes perguntar, com números mais concretos. No entanto, depois vai haver negociação. Quando houver essa negociação, quando passar, estiver tudo definido, é importante saber a data que conta, e o mais certo é contar a partir de 1 de janeiro. Quem fizer valias no dia 1 de janeiro ou no dia 2, vai já pagar impostos sobre as mais-valias, esse novo imposto. E isto é importante para nós, porque quando eles definirem a data 6 meses antes, por norma, existem correções. Este gráfico fala sobre a média entre 1987, 88 e 2013, que foram anos em que houve aumento dessa taxa sobre os ganhos de capitais, e aquilo que aconteceu é que nos 6 meses antes da entrada em vigor houve uma correção menor do que 5%. E nos 6 meses seguintes houve um impulso na ordem dos 15%. Isto para o Standard & Poor's 500. Qual é a lógica que está por trás disso? Imaginem um fundo de pensões que está na Tesla desde 2018, e podemos pensar também na Cathie Wood, porque existem hedge funds, como é óbvio, mantêm ações em bancos ou nas tecnológicas, empresas com bastante tempo, mas imaginem a Cathie Wood, que está com ações da Tesla, ela recentemente vendeu algumas, mas nada de especial, mas ela está na Tesla,
e ela tem um ganho de 900% na Tesla. Esses 900% passam em 2022 a cerca de 400%. E, no entanto, se ela fizer a venda basicamente antes do final do ano, vamos ter um ganho ela vai ter um ganho não de 900, mas entre os 700%. Então, o que é que vai acontecer a esse dinheiro? Uma parte, a maior parte, vai voltar a ser reinvestido, a outra parte vai ser canalizado para outro tipo de investimentos. Um dos setores que poderá beneficiar, principalmente nos Estados Unidos, pois quero ver como é que eles vão combater isso, é o setor do imobiliário. E porquê o setor do imobiliário? Porque se comprarem, vamos supor, uma casa, um imóvel e o venderem, as mais-valias não são tributadas se reinvestirem o capital. É, de certa forma, o que acontece aqui em Portugal. Então, uma parte vai para esse tipo de investimentos. Mas vai haver um reinvestimento e vai haver um impulso das ações. É importante, isto serve como indicação para o futuro. Em paralelo, algo que eu já tinha visto que era interessante e agora queria trazer para aqui é que a comparação entre o Standard & Poor's em 2010, período pré-crise financeira, ou 2009, 2010, e a comparação de pelo menos 2020 e 2021, em que temos a laranja, então a quebra do Covid, a verde, a quebra do financeiro que houve, então basicamente foi a crise imobiliária que levou à queda de alguns bancos e se tornou crise financeira. Como podem ver, as quedas seguem não o mesmo declive, como é óbvio, mas o mesmo comportamento. Existe o primeiro choque, existe uma recuperação, e depois existe outra vez outro choque, outra recuperação e outro choque até se atingir o fundo. Ninguém sabe qual é a magnitude do fundo, mas pelo menos conseguimos acompanhar estas movimentações. O resto é, como podem ver, o declive não foi assim tão expansivo, pelo menos como foi este ano. Este ano tivemos aqui, assim, por exemplo, quebras que aqui teve aumentos, as quebras foram muito menores, mas de resto, aquilo que é importante saber é que quem analisou este tipo de gráfico em janeiro estava pelo menos prevenido para a queda de fevereiro e mais ainda para o afundar em março. E isto é importante porque estamos agora a chegar ao mês que na gíria americanas dizem in May, sell, né? Sell in May and stay away, ou seja, venda em maio e fica fora. Por isso é que o mês de junho e de julho, por norma, até ao final do verão, é fraco. No entanto, serve de alerta. E serve de alerta porque temos a gíria, temos esta questão dos 6 meses antes, não é? O que quer dizer que junho poderá ser bastante instável, a partir de junho até dezembro. No entanto, se estamos nesta zona, temos que nos precaver, principalmente quem está longo, fazer um acompanhamento mais sério, por assim dizer, mais apertado, das ações que tem, para realizar alguns ganhos, mesmo que vendam só 25% do portfólio, depois apanhar estes dips e reinvestir. Isto é importante. Eu vou acompanhar, eu estou à espera que a Apple faça os seus máximos, que é a posição de longo prazo que eu tenho mais importante, ela faça os seus máximos e a partir daí eu vou acompanhar, e se vir que, ok, a perspectiva de toda a gente é que realmente ela atingiu o seu máximo, porque no início do ano diziam que ela chegava até ao verão aos 150, agora já falam nos 140, então quer dizer, este sentimento vai mudando. Eu espero que tenham entendido a lógica. Eu irei com toda a certeza fazer uma venda de uma parte do portfólio, a totalidade ou não, isso depois vejo, tudo depende das oportunidades, mas vou fazer uma venda da parte do portfólio, ficar com o dinheiro, ver o que é que está em baixo e que poderá subir. Eu espero que vocês tenham entendido a lógica. Vamos então agora aqui ao PSI 20. O PSI 20 hoje corrigiu um pouco a subida de ontem. O único aspecto negativo é que fechámos ligeiramente abaixo dos 5.000 pontos. Já o BCP caiu 0,71%. CTTs voltou a subir e atingiu aqui um máximo, eu não sei se é do ano,
mas pelo menos nos últimos 2 meses é um máximo. Isto é extremamente positivo. Eu tenho a certeza que é um máximo pelo menos dos últimos 2 anos, que eu tenho a ideia que ou do último, ano. Eu tenho a ideia que período pré-covid estava mais, baixo. A EDP Renováveis corrigiu da subida de ontem, uma correção mínima. O parte importante é que os 20,52 voltam-me a morder, foi onde eu fiz a venda e hoje foi o valor mínimo. E testámos aqui um valor muito alto, mas isto acho que foi nas primeiras horas. Galp caiu e continua a sua queda nos 0,64% e a nós praticamente não se movimentou, no entanto, atingimos o máximo, pelo menos, do último mês. Vamos então agora passar aqui ao PSI 20. PSI 20, uma ligeira correção, nada de especial, continuamos a fazer lower highs. Em termos de higher highs, não estamos a fazê-lo, podemos entrar aqui numa estabilização lateral. Já em termos da semana, a semana, como podem ver, foi extremamente volátil. Ela, basicamente começou mais alta, esta diferença é engraçada, mas começou mais alta e depois atingiu aqui ainda uma quebra. Isto, em termos percentuais, pode não ser muito, mas o impacto foi, com toda a certeza, 2,5% de perda, mas fechou ligeiramente, basicamente ao nível do mínimo da semana anterior. Pelo que aquilo que se perspectiva é que estejamos das duas, uma, a fazer aqui assim este trajeto e que se comece a quebrar este, esta, esta linha que está a servir como resistência dos 5.048. Vamos então agora passar, já agora, aquilo que se espera é que isso aconteça durante a próxima semana. Eu meti isto a 1 hora, não sei porquê, não me interessa ver o possível então 1 hora, mas lá está, temos espaço para pelo menos subir e testar, e caso seja rejeitado, quebrar, voltar cá acima e depois romper. Já o index do dólar, como podem ver, o dólar continua a cair, está aqui neste canal dos 60, isto é o do dólar, está aqui 90 pontos, 90 dólares, é mais ou menos entre os 91 dólares e os 92,5. Esta semana praticamente passou aqui entre os 91 e 500, 91,5 e os 90 e os 91. Basicamente é o comportamento para já, nada de especial. Já o petróleo hoje está aqui num verdadeiro doji. Eu já é a segunda vez que estou a gravar este vídeo, não me recordo como é que isto estava antes. Está a subir, pelo menos para já. Temos um lower low. Neste momento não podemos fazer uma tendência, mas temos aqui para já uma boa indicação, e a outra é que estamos a fazer higher highs, ou seja, altos mais altos. Então, para já, o petróleo vai continuar aqui entre os 61 e os 63. As ações nos Estados Unidos está-se a aproximar daqui a 2 ou 3 horas, o mercado americano fecha. É dia de opções a expirarem, por isso é que é natural ver estas aqui mais verdinhas que o normal, mas hoje, como podem ver, tudo a reagir bem. O financeiro com subidas, que não foi o que aconteceu com o BCP, e o setor da energia está mais ou menos estável, em subidas muito ligeiras, mas pelo menos não está vermelho. Já no que se refere aqui às renováveis, como podem ver, é positivo. No entanto, a Brookfield, como podem ver, não está a ter o comportamento da EDP Renováveis, pelo que para já não há assim um grande paralelismo. O importante é ver que estão a subir e de certa forma compensa a ligeira subida que tiveram ontem, e a EDP Renováveis teve uma forte subida. Falando de EDP Renováveis, hoje o dia foi de indecisão, temos praticamente aqui uma doji e de estabelecimento pelo menos de uma base de suporte, que será nesta zona dos 20,50 a 20,60, e testou-se e rompeu-se aqui a linha de resistência dos 21 euros. Vamos ver então aqui a semana. E já agora, volume reduzido. Em termos de volume, ontem foi 2 milhões, um dia atípico.
Hoje, 1 milhão, e se formos a ver, comparando, mesmo assim temos uma redução de volume, quer dizer que os bears não estavam a dominar este dia. Abre boas perspectivas para os próximos dias, em que poderemos continuar com a correção, mas estabilizar e depois arrancar de novo. Em termos de performance da semana, nós continuamos, eu desenhei esta linha de tendência, porque já temos 1, 2, 3, se eu apertar um pouco mais até ficamos com 4 pontos. Hum, a linha da semana está a ser muito boa, como é óbvio, poderemos fechar uma semana mais aqui e a outra fazer o mesmo que aqui, que é uma indecisão, estar aqui, por exemplo, nos 21, 22, de modo a começarmos a recuperar o terreno perdido desde o início do ano. Nada de excepcional é o volume. Ou seja, se na semana anterior tivemos aqui o volume, e eu creio que a semana anterior deve incluir os tais 10 milhões, então o volume está estável, porque se eu tirar os 10 milhões de ações que entraram para a bolsa, né, que a EDP Renováveis emitiu, nós podemos ver que o volume é basicamente o mesmo. Estamos a falar de 7 milhões e 900 mil, na semana anterior foram 5 milhões, hoje 7 milhões, então o volume está a acompanhar a subida, o que é positivo, mesmo este decréscimo não é assim muito relevante, pelo menos para já. Vamos então, vista horária. E na visão horária, numa perspectiva bull, quebrar aqui os 21, aproximar-nos nos 21, 22 e ficar aqui por esta zona. Já numa perspectiva bear, é romper os 20,56, andar aqui durante algumas horas, por assim dizer, e romper em direção aos 20,30. O mais certo é fechar aqui próximo dos 20,46. Já a Galp continua com uma performance, digamos, fraca. Eu, quando fiz a análise usando a Elliott Waves, eu chamei a atenção. Podemos estar a estabelecer aqui um mínimo, ou seja, o retracement não necessariamente tem que ir aos 23% ou aos 38% de Fibonacci ou aos 50%. O normal é vir aos 50%. No entanto, este movimento lateral pode nos estar a dizer que podemos ter achado o fundo. No entanto, tenham cuidado, porque as velas são muito estendidas. E isto é importante porquê? Porque ainda pode cair mais. Em termos de semana, é basicamente, aqui tivemos um doji e ela fechou vermelha, mas basicamente ao nível anterior. Nas últimas 3 semanas ela não faz nada se não cair. Aliás, se fomos honestos, desde 15 de março que ela não faz nada se não cair, mas começa-se a abrir aqui boas perspectivas. Lá está, se não houver invalidação dos níveis, não se esqueçam, ela nunca poderá cair para baixo dos 8,622, se não invalida toda esta contagem, e normalmente eles refazem a contagem. Em termos de volume, o volume aumentou, está a aumentar, ainda existem muitos bears, é preciso realmente terem cuidado. A um dia nem sequer estamos em zona de oversold, ou seja, há espaço para cair mais. Não se deixem enganar com ligeiras subidas, é necessário ver um dia positivo e que ele não seja uma doji assim. Um dia destes dá-nos pelo menos a possibilidade de pensar que depois demorou praticamente 3 dias para anular, mas tem que haver uma confirmação. 2 dias verdes seguidos é positivo, é uma inversão, ok? Depois poderá haver uma correção, mas é uma inversão. Neste momento, então, para segunda-feira, o expectável é, numa perspectiva bull, é quebrar aqui os 9,4, que tem servido como resistência, e quebrá-lo de forma a vir em direção aos 9,50 e depois fechar com o suporte da Moving Average nos 9,44, por exemplo. Já numa perspectiva bear,
a vir em direção à linha dos 23% Fibonacci para os 9,18 e fechar entre os 9,18 e os 9,13 já será uma perspectiva bearish demais. Vamos ter a apresentação dos resultados na quarta-feira, não, segunda-feira, salvo erro. Poderemos ter aqui um momento de inversão. Se os resultados forem positivos, realmente ela pode subir. É isso que eu espero. Eu espero que comecem a inverter, porque realmente está a ser uma quebra, não sei se justificada ou não, porque o petróleo tem andado a subir. No entanto, algo que eu quero chamar a atenção é que o petróleo, vamos ver se confirma, é uma ideia que eu tenho. Não, o petróleo aumentou no último mês, mesmo que basicamente desde março, o petróleo para já teve um aumento, o que quer dizer que neste trimestre todo, se nós formos analisar, o petróleo, como tem aumentado, e a Galp também faz extração, mesmo que seja em parceria, mas aumentando a matéria-prima, também tem um problema que é os preços na bomba não se refletiram. Se vocês se recordarem, em janeiro do ano passado, na bomba, e é esse o meu receio na apresentação dos resultados, é que na bomba o preço baixou, salvo erro, a gasolina passou a valer 1,20, algo assim, 1,15, mas o petróleo estava a valer, principalmente nos futuros, estava a valer, estava negativo, chegou aos $20 negativos, eu não me recordo, mas esteve negativo e isso faz com que faz com que a margem aumente. Se não foi no primeiro trimestre, foi no segundo ou no terceiro trimestre, depende das reservas, mas na refinação a margem aumentou. E o receio é esse, é que isso se refira a este trimestre. Se referir a este trimestre, ou seja, ao primeiro trimestre, a Galp vai apresentar resultados negativos face ao ano anterior. Não face ao período anterior, mas face ao ano anterior. E devem ter isso em conta, por isso é que eu digo, ela tem espaço para descer, os indicadores indicam isso. Se tiverem isso em mente, não, depois não é uma surpresa. Em termos de movimentação, então, para segunda-feira, espera aí, isto é o petróleo. Em termos de movimentação, então, para segunda-feira da Galp, eu já fiz aqui os desenhos, não os apaguei, ainda bem. A ideia é a mesma, ultrapassar linha de resistência dos 9,40, fechar aqui, caso caia, fechar no limite aqui. Vamos passar ao BCP. BCP está a ter um comportamento muito análogo à Galp, vai ter a apresentação dos resultados a meio do mês de maio, ainda falta bastante. Tal e qual como a Galp ainda tem espaço para cair mais em termos de indicadores, o volume está a diminuir, isto é extremamente positivo, porque está-se a esgotar a força dos bears, o que quer dizer que pelo menos o sell-off que existiu desde aqui, deste início, poderá estar a esgotar-se. Claro que eu não tenho aqui qual é o volume médio, mas a haver uma inversão tem que começar a acontecer agora, porque já temos aqui praticamente dois fechos muito próximos da linha dos 11,25 e a mim isso parece-me ser um indicador que estamos a esgotar a força dos bears, além de que no mercado internacional as financeiras estão a ter uma reação positiva, e estão positivas, pelo que é o mais expectável é que na próxima semana isso tem que começar a acontecer, o BCP começa a recuperar. A semana foi terrível, digamos temos aqui uma quebra de quanto? Uma quebra de 5% numa das ações que costuma ser estável. No entanto, não se esqueçam, e isto é importante dizer, em novembro, e mesmo que não se olhe para o início de novembro, mas a meio de novembro ela valia 10 cêntimos, hoje está a valer ainda mais 10%. Então, quer dizer, nem é aquela situação de que no início do ano podemos estar negativos face ao início do ano porque fizemos aqui este aumento brutal, mas se pegarmos na base do início do ano,
a correção é de 10%. Por isso é que eu digo, tem espaço para cair, mas parece-me estar a estabelecer aqui uma zona de suporte. É o que eu espero. No limite poderá vir aqui aos 10,88. Vamos ver como é que corre. O volume está a decair, mas os indicadores ainda têm muito espaço para vir a oversold. Não foi o que aconteceu aqui, foi mais ou menos por estes níveis que começou a haver a inversão nos 34. Devem ter isso em conta, porque estamos exatamente nos 38, ainda pode cair ligeiramente ou ter aqui o suporte e começar a lateralizar e depois arrancar. Vamos então à visão a 1 hora. A visão a 1 hora, aquilo que nos diz então para segunda-feira, quebrar não só esta a linha de resistência dos 11,39, que já foi linha de suporte, e mesmo que hoje andou por aqui, mas quebrá-la de vez e vir em direção aos 11,60, fechar entre as duas linhas já será bastante positivo. Perspectiva bear 11,09, quebrar e vir aqui para os 10,98 e havendo pressão para os 10,87 e fechar aqui próximo da linha de Fibonacci. Já no que toca aos CTTs, continuação de, eu desenhei isto agora há pouco, continuação de subida, volume a aumentar. Eu realmente estou surpreendido com os CTTs. Não é que ela tenha subido muito, pelo menos desde o retracement, basicamente subiu que até subiu muito, 7, 6%. Eu perdoe-me que estou mal habituado com as tecnológicas ações que eu movimento, e eu normalmente tenho estes ganhos num dia. Eu até vos posso mostrar aqui muito rapidamente e já assim espreito como é que está a AMD. 5% num dia. É aquilo que eu espero, é aquilo que eu lido todos os dias, mas quer dizer, não é para uma empresa que paga dividendos, não é um crescimento que se possa ignorar. Em termos de movimentação semanal, como podem ver, realmente está aqui bastante positivo. Fizemos o retracement de 5 sessões e estamos a começar a inverter. O volume está ligeiramente inferior à semana anterior, mas isto é positivo, é sinal que os bears esgotaram a sua munição. Quem tinha que vender, vendeu, e agora está-se a aproximar aqui dos earnings. A apresentação dos resultados é 3 de maio, isto é importante, porque poderá começar a haver um sell-off se houver falha nos resultados, apesar que bateu aqui, não vejo motivos para não bater as expectativas. Extremamente positivo, não tenham a menor dúvida, extremamente positivo, eu estou muito surpreendido. Claro que vai ter que haver um retracement, não pode estar indefinidamente nestes níveis de oversold, de overbought, mas ainda tem espaço para crescer, está nos 80 até aos 100, ainda dá muito espaço para crescer. Até aqui acima tem amplitude suficiente. O último retracement fez mais ou menos na mesma zona, dos 85, para já nada de alarmante. Eu nem sequer vejo aqui, não existe nenhuma divergência. Está tudo perfeito, nada de indicação de haver sell-off, tirando o facto de estarmos próximo da apresentação dos resultados. A 1 hora, e agora já percebem o que é que eu fiz a linha, porque basicamente desde o dia 16 que ela tem seguido esta tendência. E isto é importante para quê? Para pelo menos ficarmos com uma ideia de onde é que ela vai bater, e ela pode bater aqui na segunda-feira, numa perspectiva bull, ultrapassar duas resistências, ganhar suporte na nossa linha de tendência, ultrapassá-la e fechar aqui sim nesta zona. Ela pode andar aqui o dia todo e depois fechar aqui. Não acredito que venha aqui aos 3,76. A última vez que eu disse isso, chegou lá. E pelo menos hoje já teve um crescimento mais comedido, mas a última vez que disse isso, ela chegou lá. Eu não acreditava e ela chegou. Este é o perspectiva bull. Perspectiva bear será vir aqui ao suporte e começar a fazer este canal. Eu não creio que vá perder aqui a nuvem,
na sessão de segunda-feira, mas caso perca, 3,55 a 3,50 será a zona onde poderemos ter um fecho. Passando aqui a nós, vamos tirar aqui os desenhos. A nós corrigiu, o aumento de ontem. Eu honestamente não entendo porque é que a nós costuma ter este comportamento, e não estou a chamar burros a quem, faz esse investimento porque apanharam aqui este mínimo, não é? No entanto, se vocês verem, uma destas linhas é de 2018 e a outra é de 2019 ou 2020. Eu creio que é 2020, mas, ela tem este comportamento de andar assim a oscilar bastante, antes do dividendo, hum, mas ela ontem ela subiu em demasia. Corrigiu, tal e qual como a EDP Renováveis, a vela ah, é um martelo, não temos uma wick muito estendida, vou fazer aqui assim zoom para vocês verem, não está muito estendida, então não é aquilo que chamam hanging man. hum, Esta seria um hangman e ela abriu mais baixa, mas lá está, nada para já de alarmante, tanto que fechamos praticamente acima do fecho da sessão anterior. Isto é extremamente positivo e na venda lá está, decréscimo do volume. O RSI tem tudo para crescer ainda. Como é óbvio, eu espero que ela siga o comportamento que tem demonstrado nestes últimos anos para proporcionar entradas para o dividendo. Já no comportamento a uma semana, não se pode esperar melhor. Hum, Aumento de volume, vela verde, está tudo com, e estamos quase aqui a estabelecer, a ultrapassar aqui a dos 3,10 que servirá de suporte, mas lá está, com o pagamento de dividendo, que eu honestamente não sei quando é que é, mas com o pagamento, eu honestamente sei, é 4 de maio, peço desculpa, os CTTs é que eu não sei quando é que é. 4 de maio, e ela depois vai cair, pelo menos aquilo que eu espero é que ela vai cair, se ela estiver nos 3,10, ela vai cair para os 2,80, vai fechar a nossa gap e depois poderá recuperar, porque vai ter a apresentação de resultados alguns dias depois, uma semana depois. Portanto, vamos ter 2 semanas interessantes, vamos ver como é que elas correm. Para já, tudo positivo. Vamos então, já agora, visão a um dia e ativar aqui o nosso desenho para vocês verem que ela costuma ter este comportamento com mais ou menos atraso, mas ela costuma ter este comportamento. Aqui não se verificou, mas se virem, aumentamos, caímos ligeiramente, subimos ligeiramente aqui, praticamente não houve subida. Aliás, se eu fizer isto assim, até bate mais certo, mas não é aquilo que nós queremos, porque queremos manter o padrão. E aquilo que eu espero então é que segunda-feira ela estabilize ou caia ligeiramente e depois suba outra vez e caia outra vez. Isto é aquela expectativa de quem quer entrar para os dividendos vai fazer a ação subir e depois quem não quer saber dos dividendos faz a venda, porque proporciona-se, lá está, proporciona entrada novamente, e depois temos a pressão dos resultados. Mas para já está a seguir o comportamento esperado. Vamos então, visão a uma hora e dar-vos aqui pelo menos quais são as linhas de suporte e de resistência que nós temos. Estamos com resistência, estamos com resistência nos 3,10. Já estivemos nos 3,11, 12 e tivemos resistência também. Se ultrapassar, poderá vir aqui aos 3,15 e fechar mais ou menos aqui nesta zona dos 3,13. Já numa perspectiva bear, e aproveitando a linha que nós temos aqui, suporte nos 3,05, suporte mais forte nos 3,02. Isto será o que eu espero para segunda-feira, para a nós. De resto, esperem ver-vos mais logo no vídeo das internacionais, e até domingo para quem só quer acompanhar as nacionais, onde eu vou analisar as restantes cotadas com mais detalhe. Então, até à próxima.